pessoal do oitavo ano, estamos aí iniciando hoje mais uma série de videoaulas e hoje vamos começar o assunto do volume da semana 1 do PET 2. Você que é aluno da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, vocês já bem sabem que trabalhamos com a apostila chamada PET, né? Plano de Estudo Tutorado. E nós vamos iniciar hoje na página 69 e o tema do nosso assunto de hoje é este aqui: população mundial. Vamos lá. No PET de vocês, discorre aí na página 69 e na página 70 sobre o assunto do crescimento da população mundial. Vamos lá. Eu fiz aqui para vocês um esqueminha, né, com alguns dados que estão na apostila, que, segundo informações de órgãos internacionais, em 2018, a população mundial estava em 7,6 bilhões de habitantes. Em 2030, aí aqui já é uma projeção, vou colocar até um asterisco aqui, ó, porque é uma projeção. Em 2030, a projeção é que a população mundial chegue ao número de 8 bilhões e meio. E uma projeção para 2050 é para 9,8 bilhões, quase 10 bilhões de pessoas. Vamos lá então. Por que a população mundial ela tende a crescer dessa forma? Aí você vai perguntar assim: professor, mas eu já estudei há algum tempo atrás e eu vi que a população, as famílias passaram a ter menos filhos. Então, por qual motivo, razão ou circunstância que a população mundial tem crescido tanto em relação a alguns séculos atrás? Explico para vocês agora. Veja bem, nós temos algumas taxas, né, alguns números na geografia, como, por exemplo, a taxa de nascimento, né, e a taxa de mortalidade, ou taxa de natalidade e taxa de mortalidade. O que acontece? Nós temos aqui um número que é o crescimento vegetativo, que é a quantidade em porcentagem, né, que a população mundial, a população nacional, regional, né, que a população de uma determinada área tem crescido. Então vamos lá. Aí você pergunta, mas por que então que a população antigamente tinha mais filhos, as famílias tinham mais filhos, e a população mundial era menor? Porque também, na mesma medida que a população tinha mais filhos, a taxa de natalidade ela era maior, né? Era maior, mas também a taxa de mortalidade era maior. Por quê? Primeiramente, vamos entender algumas situações. Primeiro ponto, que naquela época, há 200, 300 anos atrás, há 3 séculos atrás, né, digamos assim, o que acontece? As mulheres ficavam por conta apenas da casa. Quem trabalhava fora era apenas os homens. Então, as famílias cresciam muito, né? Mas, conforme as mulheres passaram a trabalhar fora, buscar ali o emprego, ajudar na questão da manutenção da casa, automaticamente, ou estudarem, etc., então automaticamente já passou a mudar todo esse padrão de sociedade, de estrutura da sociedade, estrutura da família. Então, as mulheres optaram por ter menos filhos. Primeiro ponto. Aí, por aqui você já vê que a taxa de natalidade, ela vai o quê? Ela vai diminuir. Beleza. E a taxa de mortalidade? Aí agora eu explico para vocês por que a taxa de mortalidade diminuiu. Porque de 200 anos para cá, a medicina teve um certo avanço, um grande avanço. De 100, 50 anos para cá, teve grande avanço.
Então, esse avanço na tecnologia, esse avanço na ciência, criação e invenção de vacinas, né? A invenção e produção de medicamentos que combateram e combatem até hoje epidemias, que combatem tantas doenças, né? Então, tudo isso colaborou e contribuiu para que a população, que outrora tinha muitos filhos por família, pelo fato das mulheres, né, passarem a trabalharem fora, e a população também deixa de ser uma população rural, tem esse detalhe também, e passa a haver o êxodo rural, a população começa a ir para as cidades, a população urbana, isso a partir da Revolução Industrial para cá. Então, essa taxa de natalidade muda por esses fatores, esses dois principalmente. E esse fator aqui da mortalidade, ele muda porque, enquanto nasciam muitas crianças, também morriam, porque não tinha vacina, não tinha um hospital direito, não tinha tantos médicos, não tinha medicamento, então era natural, nascia muito, mas morria muito também. Entretanto, da mesma forma que houve ali mudança na taxa de natalidade, houve também mudança na taxa de mortalidade, por esses fatores que eu falei, porque a medicina, a tecnologia foi evoluindo, certo? Então, há uns tempos atrás não existia, por exemplo, vacinas, passaram a ter vacinas, né? Por exemplo, a questão do Covid hoje, vamos dar um exemplo do Covid. Quanto menos vacina tiver, mais pessoas morrerão. Agora, quanto mais for vacinando, quando toda a população estiver vacinada contra o Covid, automaticamente nós entendemos que a taxa de mortalidade por Covid também vai diminuir drasticamente. Assim como foi com a questão do sarampo, foi a questão da poliomielite, foi a questão da varíola, foi a questão da febre amarela e outras doenças, né, que ocasionaram a morte de milhares e milhões de crianças em todo o mundo. Beleza? Então aqui nós não vamos calcular, mas caso haja algum exercício que precise de calcular, o crescimento vegetativo, que é o crescimento real ou natural da população, ele é calculado pela diferença da taxa de natalidade ou de nascidos, né? A diferença é que é menos a taxa de mortalidade, né? Naquele país, naquele estado, naquela região. Beleza, aqui está a legenda com o significado das siglas. Pois bem, há então alguns fatores socioculturais, econômicos vão fazendo com que essa dinâmica da população mundial mude, né? Porque fatores aí políticos, né? Por exemplo, as políticas de planejamento familiar como houve na China, né? A China tinha ali, eram muitos filhos por casal, muitos filhos na família. Então a China passou ali, o governo passou a fazer também os seus programas ali de planejamento familiar, né? De controle de natalidade. Isso acontece em outros países também, de forma impositiva e de forma também mais, digamos assim, em termos de conscientização, né? E também as características socioculturais, né? Que é a opção de ter, né, um maior ou menor número de filhos. É a questão sociocultural, isso depende da cultura de cada povo, a cultura de cada lugar. Não adianta você também querer comparar a cultura do japonês e do chinês com a cultura, por exemplo, do europeu, com a cultura de uma pessoa lá em Moçambique, com a cultura do brasileiro. São culturas diferentes que devem ser respeitadas. Existem questões religiosas, questões morais, tudo nesse aspecto, né? Que envolvem também nessa questão da população mundial. Por isso, alguns países, alguns continentes são mais populosos e outros são menos populosos. Tem esses detalhes. Um outro fator também, que ele pesa muito nisso aqui, é a questão da produção de alimentos. Por quê? Porque nós percebemos que muita gente, muitas crianças morriam de fome.
Ah, professor, mas ainda acontece na África, na Ásia? Acontece, gente. Não estou negando que a fome ainda mata muitas crianças e adultos na face da Terra. Mas em vista do que era, já tem diminuído muito, né? Já tem diminuído muito. E muitas epidemias também que antes existiam, que ceifavam a vida de milhares e milhões de pessoas, também estão sendo, né, de uma forma talvez não tão rápida, mas gradativamente, elas têm sido freadas ao longo do tempo. Outra coisa também que nós podemos aí deixar claro para vocês é que acontece ao decorrer dos tempos, acontece um negócio chamado transição, aí acontece a transição demográfica. O que é a transição demográfica? Essa mudança nas características populacionais, né? Porque, por exemplo, nós encontramos situações igual a Europa. A Europa, essa transição demográfica na América do Norte, que é Estados Unidos e Canadá, e em países igual a Coreia do Sul e Japão, essa transição demográfica já aconteceu. O que é? Essa mudança de fase, de famílias serem muito grandes, né? E acontecer taxa de mortalidade muito alta, então já passou dessa fase. Alguns países nessa transição demográfica já passaram a ter o quê? As famílias terem menos filhos, o crescimento populacional, esse crescimento vegetativo aqui, ó, ele passou a ser menor, tipo assim, tinha lá um crescimento de 4%, 5% ao ano, aí talvez aquela população cresce 1%, 1,5%, 2% ao ano. Entretanto, a população cresce menos, mas ela envelhece com qualidade também. Então isso faz com que as pessoas o quê? Alcancem idades, né? Mas uma longevidade maior, as pessoas vivam mais com qualidade, o que gera também esse aumento na população mundial, certo? Porque as pessoas não morrem cedo, então elas vão, entre aspas, vamos dizer, elas vão acumulando aqui nessa terra, para ficar uma forma mais didática e clara para vocês entenderem. Entretanto, essa transição demográfica, ela ainda está acontecendo em alguns países, como é o caso do Brasil, que já evoluiu muito, já mudou muito, já teve uma grande transformação. Entretanto, essa transição ainda não ocorreu por completo, né? Nós vemos aí uma desigualdade muito grande, por exemplo, ainda em questão de... Nós vemos uma desigualdade na questão do IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, em algumas regiões, outras são o IDH maior, menor, taxa de natalidade, mortalidade é muito diferente. Você compara o sul do Brasil com o Nordeste, totalmente diferente. Você compara o norte do Brasil com o Sudeste, totalmente diferente. Então, o Brasil é um exemplo que ele ainda está passando por esse processo de transição demográfica, mas com a implementação de políticas públicas, de política de saúde, de educação, esse processo ele tende a se equilibrar e se concretizar mais rápido, né? E então, gente, a população mundial, ela tem crescido, ela tem envelhecido, essa é a realidade. As taxas de mortalidade têm diminuído, né? Não somente nos países desenvolvidos, aqueles países da Europa, América do Norte e o Japão e os tigres asiáticos, mas tem acontecido essa mudança em todo o planeta Terra. Mesmo na África subsaariana, né? Que é uma área mais pobre do planeta, alguns países da Ásia também que têm as suas dificuldades econômicas, que tem ainda uma pobreza bastante acentuada, mas isso tem diminuído e diminuído bastante, tá? Entretanto, ainda vale dizer que esse crescimento aqui é mundial, da população mundial. Mas se a gente for comparar, você pega algumas regiões do planeta que a taxa de mortalidade é muito superior a outra e também a taxa de natalidade é muito superior a outra. Exemplo,
África e Europa. São onde nós podemos ver as maiores diferenças, né, entre esses dois continentes. Então, gente, aí na página do PET, né, na página 69 e também na página 70, vai trazer esse assunto para vocês. Não é um assunto difícil, é um assunto tranquilo, né? Mas é muito importante com que vocês tenham esse conhecimento aqui desses números e também dessas siglas, né? Como que funciona a taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo. Um outro detalhe também, que é bom mencionar para vocês, que existiram teorias que diziam o seguinte, que com o crescimento da população mundial, isso aí é a teoria do Thomas Malthus, né? Ele fala o seguinte, que com o crescimento da população mundial, conforme ela estava crescendo desenfreadamente, chegaria um período em que não haveria mais alimentos para a população. Aí eu vou deixar uma questão para vocês refletirem. Quando a gente fala que não existe e que falta alimentos no mundo, aí eu deixo uma pergunta para vocês pensarem e responderem até no chat, colocarem a opinião de vocês. Será que falta alimento para esses praticamente 8 bilhões de pessoas no mundo? Ou será que esses alimentos eles são mal distribuídos com a população mundial? Será que não existe realmente condição de matar a fome de todas as pessoas? Será? E essa produção toda de produtos Brasil, China, Estados Unidos, celeiros do mundo, que produzem e acabam muitas vezes não tendo aí alimento para toda essa população mundial. Fica a dica para vocês pensarem, refletirem e na próxima aula a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, bons estudos para todos e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.